Quando as emoções são rápidas e mal feitas. Eram mais ou menos 3 da manhã quando um imenso objeto varou com um estrondo do teto, lá num canto do meu quarto, despejando coisas que estavam no sótão. Num segundo, saltei da cama e saí correndo do quarto, com medo de que todo o teto desabasse. Depois, percebendo que estava a salvo, voltei para espiar cautelosamente o que causara aquele estrago todo e descobri simplesmente que o som que julgara ser do teto desabando fora na verdade a queda de uma pilha de caixas que minha mulher na véspera amontoara no canto. Nada caíra do sótão, não havia sótão. O teto estava intacto, assim como eu. Ter pulado da cama meio sonolento poderia ter evitado que eu me ferisse se fosse o caso de o teto estar caindo. Esse fato ilustra o poder que a amígdala tem de nos impelir à ação nas emergências, momentos vitais que ocorrem antes de o neocórtex ter tempo de registrar plenamente o que de fato está acontecendo. A rota de emergência do olho, ouvido ou tálamo e a amígdala é crucial. Poupa tempo numa emergência quando se impõe uma reação instantânea. Mas esse circuito do tálamo à amígdala transmite apenas uma pequena parte das mensagens sensoriais, com a maioria tomando o caminho principal até o neocórtex. Assim que se registra na amígdala nessa via expressa, é na verdade das hipóteses um sinal informe, suficiente apenas para uma advertência, como observa Ledoux. Não é necessário que saibamos exatamente o que uma coisa é para que saibamos que ela pode ser perigosa. A rota direta tem uma enorme vantagem em tempo cerebral que é calculado em milésimos de segundo. A amígdala de um rato pode iniciar uma resposta a uma percepção numa fração mínima de 12 milissegundos. A rota do tálamo ao neocórtex e à amígdala leva cerca de 2 vezes esse tempo. Ainda não foi feita medição semelhante no cérebro humano, mas a proporção geral provavelmente se confirmaria. Em termos evolucionários, o valor para a sobrevivência dessa rota direta teria sido grande, permitindo uma opção de resposta rápida que elimina alguns críticos milissegundos no tempo de reação a perigos. Esses milissegundos, muito provavelmente, salvaram a vida de nossos ancestrais, protomamíferos em número tal que o esquema é hoje característico de qualquer cérebro de mamífero, incluindo o seu e o meu. Na verdade, embora esse circuito desempenhe uma função relativamente limitada na vida mental humana, restrita em grande parte a crises emocionais, a maior parte da vida mental de pássaros, peixes e répteis gira em torno deles, pois sua sobrevivência depende de localizar constantemente predadores ou presa. Esse sistema cerebral primitivo menor nos mamíferos é o principal sistema cerebral nos não mamíferos, diz Ledoux. Oferece um meio muito ágil de ligar emoções, mas é um processo rápido e mal feito. As células são velozes, mas não muito precisas. Essa imprecisão, digamos, num esquilo é ótima, já que o leva a errar, mas acertar em termos de segurança, afastando-se aos saltos ao primeiro sinal de qualquer coisa que possa sugerir o aparecimento de um inimigo, ou saltando sobre qualquer indício de algo comestível. Mas na vida emocional humana pode ter consequências desastrosas para as nossas relações, pois significa, falando de modo figurado, que podemos saltar em cima ou fugir da coisa ou pessoa errada. Pensem, por exemplo, na garçonete que derrubou uma bandeja com 6 jantares quando viu que realmente uma mulher de cabelos ruivos ondulados exatamente iguais aos daquela por quem seu marido a deixara. Esses rudimentares erros emocionais baseiam-se no sentimento anterior ao pensamento. Ledoux chama isso de emoção pré-cognitiva, uma reação baseada em fragmentos neurais de informação sensorial que não foram completamente classificados e integrados num objeto reconhecível. É uma forma muito grosseira de informação sensorial, meio semelhante, em termos neurais, a um programa do tipo "Qual é a música?".
onde, em vez de julgamentos instantâneos feitos com base no acorde, toda uma percepção é captada com base em algumas notas ainda indefinidas. Se a amígdala capta o surgimento de um padrão sensorial importante, parte logo para uma conclusão, disparando suas reações antes de haver confirmação total da prova ou nenhuma confirmação. Não admira que tenhamos tão pouca consciência das trevas de nossas emoções mais explosivas, sobretudo enquanto elas ainda nos mantêm escravos. A amígdala pode reagir num delírio de raiva ou medo antes de o córtex saber o que está acontecendo, porque essa emoção bruta é disparada independentemente do pensamento e o antecede.